Pessoal, então eu já falei para vocês aí os principais tipos de variável, né? Int, char, long, double, texto, que é string, né? A gente chama texto de string. Então já falei aqui das principais variáveis e já falei dos operadores. Então a gente tem os operadores, stdio.h, int, main. Os operadores que a gente tem: somar, subtrair, multiplicar, dividir e ter o resto. Então os operadores que eu falei para vocês: soma, subtração, então vou fazer x igual a 8 mais 9, vou pegar do tipo float aqui, 8.0 mais 9.0 dividido por 2, 1/3, tem que colocar ponto zero para saber que é float, 1/3, multiplicação mais 3 vezes 3, do tipo float aqui, 3.0 vezes 3.0, e divisão e subtração menos 5. Então eu faço uma continha e dou o printf no valor. Então eu posso fazer somas, subtrações, multiplicações e divisões, tá? E depois eu posso imprimir o resultado. Então, mostrei aqui os principais operadores e eu fiz a impressão do resultado. Então, o que eu faço? Eu dou um gcc teste.c e mando executar e aparece o resultado da conta, tá? Falei também de uma hierarquia, que ele primeiro faz a multiplicação e a divisão, depois ele faz a soma, tá? E a coisa mais importante que tem é o parênteses. Então, se eu colocar parênteses, ele quebra primeiro nos parênteses, tá? Eu consigo forçar aí uma precedência por meio de parênteses. Isso a gente já falou. O que eu tenho que falar para vocês agora? Eu tenho que falar de um operador que é bem comum na linguagem C, vou chamar aqui de A. Vou colocar A igual a 5. Na declaração eu já posso colocar um conteúdo na variável. Eu tenho um operador que é o incremento, é o pós-incremento, que é o A++. Eu vou fazer assim, A, e vou mandar imprimir esse A. O que vai aparecer na tela? Vai aparecer, eu dei um A++. A++ é um atalho para A igual a mais 1, tá? Para não ter que ficar fazendo A igual a mais 1, A igual a mais 1 várias vezes, eu faço A++. Mas vamos ver o que vai aparecer na tela. gcc teste.c, mandei executar e apareceu o 6. Era 5 e apareceu 6. Por quê? Porque eu fiz um A recebe A mais 1. Se eu fizer um A++, eu faço um pós-incremento. A++, A vale 5, A++ imprime. O que vai aparecer? Vai aparecer o 6 também, tá? Eu tenho duas opções, eu tenho o A++ ou eu tenho o ++A. No caso ++A, também vai aparecer o mesmo valor, vai aparecer o valor 6, mas ele tem uma pequena diferença. Então, se você olhar aqui, apareceu 6, tá? Qual que é a diferença? A diferença é a seguinte: eu posso fazer uma variável B receber A++. Nesse caso, o B recebe o A e o mais está depois. Então, B recebe A e depois tem o A++. E aí eu tenho o A e o B. Vou colocar o A e o B. Tá? Coloquei aqui. Ele vai imprimir primeiro o A e depois vai imprimir o B. Eu fiz A igual porcentagem D, B igual porcentagem D. E aí tem o A e tem o B. Vamos ver o que vai acontecer. Ele fez o A foi feito depois. O A vale 6 e o B vale 5. Tá? Então, nesse caso, o B recebe o A e depois tem o mais. Tá? É diferente se eu fizer primeiro o mais, o mais vem antes, no caso do mais A. Nesse outro caso aqui, o B primeiro vai fazer o A++ e depois o B vai receber A. Esse é o pré-incremento. Então, vou compilar e vou executar e os dois valem 6. Então,
primeiro soma, depois atribui. Primeiro atribui, depois soma. Esse é um pós-incremento, tá? Então, da mesma forma que eu tenho o mais, eu tenho o menos, que é o decremento, tá? Tem o pós-decremento e o pré-decremento. Vou fazer um A menos. Então, B recebe A e depois vai ter o A menos. Vamos executar isso aqui. GCC. Executei. B recebeu A e depois o A recebeu um A menos. Eu poderia fazer menos A. Aí primeiro ele faz o decremento, depois o B recebe. Nesse caso os dois vão valer 4. Olha lá, primeiro fez o decremento e depois atribuiu a B. Os dois valem 4. Isso é muito comum, gente. O A++, A menos, isso a gente usa bastante na linguagem C. Tá? Então a gente vai usar bastante esses operadores aqui. Duas coisas que a gente não pode fazer. A gente não pode fazer algo do tipo A recebe 5 mais. Isso não pode. Porque o 5 é uma constante, você não pode mexer na constante, tem que ser uma variável. Então 5 mais não pode, eu não posso somar numa constante. Se eu compilar, vai dar erro. Olha lá, erro. Ele não aceita 5 mais. E ele não aceita, por exemplo, A mais B mais, uma expressão. Expressão também não dá certo. Então vou compilar e também deu erro, tá? Eu só posso fazer mais numa variável, tá? Uma variável pode ter mais. I mais, J mais, K mais, isso tudo bem. Agora, constante não pode somar e a expressão também não pode somar. Tá? Isso não pode, só pode ser assim. Então, legal, pessoal. Vou encerrar aqui.